Você está pensando em viajar para a Argentina e ouviu falar que é melhor usar dinheiro do que cartão? Daí você está confuso, não sabe se tem que levar real, se tem que levar dólar, se tem que comprar peso argentino aqui mesmo. Ouviu falar em coisas como câmbio paralelo e câmbio oficial e, meu Deus, como eu vou fazer? Nesse vídeo eu vou mostrar o Western Union, que é a opção mais segura que vem sendo utilizada por muitos brasileiros que viajam para a Argentina e faz a gente economizar muito. Se você já acompanha o canal, já deve ter me visto nas aventuras que a gente fez pela Argentina e como eu usei sempre a Western Union para fazer câmbio entre real e peso argentino. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal e nesse vídeo eu vou mostrar para você, tintim por tintim, como é que a gente faz câmbio através da Western Union, saca dinheiro, saca peso argentino em solo argentino e vive muito bem por aí. Eu fiquei mais de 8 semanas viajando numa road trip super maravilhosa, saindo do Rio Grande do Sul e descendo até ali depois de Bariloche, na Patagônia, e usei exclusivamente a Western Union para sobreviver na Argentina. Câmbio paralelo versus câmbio oficial, dólar blue. O que acontece na Argentina? Então, infelizmente, nossos queridos vizinhos, eles têm uma situação econômica, financeira, a moeda dele está desvalorizando demais há muitos anos e eles têm uma inflação absurda, né? Então, isso fez com que surgisse um câmbio paralelo, diferente do câmbio oficial praticado pelo governo central da Argentina e praticado pelos nossos bancões. Isso faz com que exista uma discrepância, uma diferença entre a cotação praticada pelo governo argentino, a cotação oficial, e a cotação desse dólar paralelo. E essa discrepância é muito grande, gente. Ela tá o dobro hoje. Então, para vocês terem ideia, a cotação hoje, no finalzinho de 2022, tá 1 para 30. Então, isso quer dizer que com R$1, né, você compra 30 pesos argentinos. Isso é a cotação oficial. Agora, a cotação praticada no dólar blue, a cotação, por exemplo, que a gente vai usar hoje para fazer câmbio pela Western Union, é 1 por 60. R$1 compra 60 pesos argentinos. Então, é o dobro. É o dobro, isso obviamente faz com que a gente consiga ter muito mais dinheiro na Argentina, ter um pouco mais de liberdade, se sentir um pouquinho rico, gastar o nosso dinheiro, que de certa forma a gente assim ajuda a economia na Argentina. E é por isso que você, como viajeiro, vai acabar utilizando, né, se quiser ter essa vantagem econômica, o câmbio paralelo. E a forma mais prática e mais segura que existe hoje é através da Western Union. A Western Union é antiga, gente. Ela não é de hoje. A Western Union foi fundada em Nova York, nos Estados Unidos, em 1851. E hoje ela oferece serviços de transferência de dinheiro internacional. E aí como funciona? Bom, você entra no site da Western Union, faz um cadastro, coloca seus dados, tem que colocar os seus documentos. E aí, para enviar dinheiro, você cria uma ordem de pagamento, né? No caso da gente, a gente vai fazer uma ordem de pagamento do Brasil em real para a Argentina em pesos. Você faz o pagamento por Pix, tão fácil como o Pix, você faz esse pagamento para a Western Union e aí, passado algum tempo, normalmente acho que é um prazo de 24 horas a 48, mas tem acontecido mais rápido do que isso, ela libera o teu dinheiro e você vai sacar esse dinheiro físico em peso argentino já convertido aquele real que você enviou numa agência da Western Union em solo argentino. É fácil assim. Mas tem poréns, como tudo na vida. Então vamos lá. Estou com o site da Western Union aberto aqui. É importante dizer que além do site você também tem o aplicativo. O aplicativo funciona muito bem. Eu tenho o aplicativo no meu Android, mas também tem aplicativo para iOS. E aí o primeiro passo é você fazer um cadastro, né? Você vem na área aqui e clica em cadastre-se. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque tem uma questão. São 5 campos. Primeiro nome, sobrenome do meio, se você tiver, último sobrenome, endereço de e-mail e criar sua senha. E aí como funciona isso? Porque algumas pessoas estão tendo dificuldade e é muito importante preencher
primeiro nome, nome do meio e sobrenome corretamente. Eu acho que eu tenho 5 nomes e o meu nome ainda é composto. Então, digamos que se seu nome é Maria Guimarães, você só tem esses 2 nomes, é Maria e Guimarães fica como sobrenome. Mas se o seu nome é Maria Lúcia e o seu nome é composto, isso vai entrar no teu primeiro nome, Maria Lúcia. Aí, digamos que Maria Lúcia dos Santos Silva. O teu último sobrenome é Silva e dos Santos entra como sobrenome do meio. Isso é importante porque na hora que você cadastra, depois que você vai fazer o teu saque, quando você vai fazer o seu saque, a pessoa vai lá verificar e o teu nome precisa estar cadastrado corretamente, tanto o teu nome quanto o nome da pessoa para a qual você está enviando. Então, atente-se a isso na hora de preencher. Preencheu o seu nome certinho, entendeu essa diferença entre primeiro nome, sobrenome ou de sobrenome, coloca teu e-mail, cria tua senha e aí você vai para a próxima tela. Informações sobre documento de identidade. É agora a hora de colocar os nossos dados. Então, ele está pedindo o CPF, você vai colocar o teu CPF. Ele também está pedindo aqui um documento de identidade secundário, ele te dá algumas opções. Tem a nossa carta de motorista, tem um cartão de identidade profissional, se você for um advogado, por exemplo. Tem esse cartão de identidade do estrangeiro, não sei o que é. E tem o RG, o nosso registro geral. Você vai preencher aqui o emissor, o número, a data de emissão, a data de expiração que seu documento tiver e a tua ocupação. Ele dá algumas. E aí você vai clicar em continuar. Como eu já tenho o meu cadastro na Western Union, eu não tenho um CPF sobrando, eu não vou poder ir até a próxima tela com vocês. Mas a gente espera que dê tudo certo. E se você tiver alguma dúvida, não esquece de escrever nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Então vamos lá. Estou aqui com o Western Union aberto agora no meu aplicativo do Android e sempre que você precisar fazer uma transferência, enviar dinheiro, você vai clicar em enviar dinheiro. Já vai estar meio que automático enviar dinheiro para a Argentina, mas se não tiver, você escolhe o país. Você coloca o montante. Vamos fazer novamente um teste aqui. Dessa vez vamos fazer com R$100. Vamos lá. Ele já vai carregar. Eu quero, como o meu destinatário quer receber o dinheiro? Ele quer receber em uma loja da Western Union. E como eu quero pagar através de um Pix. E aqui já me mostra a cotação, já me mostra a tarifa. Eu clico em próximo e aí eu tenho opção aqui de se eu já tenho um destinatário cadastrado ou adicionar um novo destinatário. Aqui que é muito importante. Você precisa preencher nome, sobrenome, o nome do seu destinatário exatamente igual ao documento dele. Isso é o mais importante, porque o funcionário da Western Union que for liberar aquele dinheiro no momento que a pessoa for até a agência, ele vai verificar esse nome. Então, esse nome precisa estar exatamente igual ao documento. E aí, lembrando como funciona. Se você tem muitos nomes, se você tem um nome composto, no meu caso, meu nome é Flávia Lúcia. Esse Flávia Lúcia é o meu primeiro nome. Depois, se eu tenho mais de um sobrenome, eu vou colocar o meu último nome no campo sobrenome, meu último nome é Sardinha, e o meu nome do meio, se eu tiver, vai ficar ali no campo nome do meio. Se você tem um nome muito simples, como Maria Guimarães, o nome dela, o teu primeiro nome é Maria, e o último, que é o sobrenome, fica em Guimarães. Deu para entender, gente? Será que deu para entender, Valdir? Deu! Importante também, insira o e-mail. Porque a pessoa que receber, que você está enviando, ela vai receber aquele e-mail de confirmação com um código, que acho que é MCT alguma coisa, com o código dessa transferência que ela vai precisar apresentar junto com o documento dela para ter o dinheiro liberado, esse código lá. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Digamos, eu já tenho, vou enviar para mim mesma, tá? Eu já tenho aqui, eu vou em próximo. Ele me pede a finalidade da transação, que no caso são despesas com viagens. Vai começar a carregar. Vamos lá. Meu celular está acabando a bateria. Espero que ele fique até o final. Aqui conosco. Aí ele me dá esse que é o resumo geral, o valor,
a tarifa, o IOF, que é bem mais barato, graças a Deus, é um IOF só de 1%, muito menor do que o do cartão de crédito. Me mostra o destinatário e eu vou clicar em enviar uma proteção contra fraudes. E a partir de agora, na próxima tela, a Western Union vai me passar as instruções de pagamento e também esse código. Então vamos lá, ela precisa que eu conclua a transação até um determinado prazo. Aqui ele me dá as instruções para fazer um pagamento por Pix, que normalmente é bem mais rápido, vale a pena, é um e-mail da Western Union, e também um pagamento por transferência bancária. E é isso. Então, o momento, e aí eu tenho que me atentar, atente-se muito, tá bom, ao valor total para o pagamento, porque esse valor inclui o valor que você está enviando, mais a taxa da Western Union, mais a transação, o IOF da transação. E salvem esse MTCN, que vai ser o número que, uma vez que a transação tiver concluída, a Western Union vai te mandar um e-mail de confirmação. Sua transação foi concluída, dá um joinha. Você vai ter com esse código MTCN, você vai até uma agência da Western Union e pega o seu rico dinheirinho, não esquecendo de levar um documento com foto, com o nome correto, para que o seu dinheiro possa ser liberado pelos funcionários da Western Union. E aí, fez a transferência, já recebeu o e-mail de confirmação e agora vamos partir para a agência da Western Union, sacar os nossos pesos argentinos e comprar muito vinho? Vamos! Mas calma, pequeno gafanhoto. Agora eu tenho aquela dica preciosa que só quem passou muito perrengue pode falar. Então, se você não curtiu esse vídeo, curte, porque a gente merece, tá? Porque essa dica aqui ninguém explica nos canais do YouTube. A questão é onde você vai sacar esse dinheiro. Você pode ir no aplicativo da Western Union, muito bem, e ele vai te dar lá, você quer sacar em Buenos Aires, ele vai te dar uma lista de... Você pode sacar em todas essas agências maravilhosas aqui, vai dar tudo certo. Mas não é bem assim. Então, a Western Union cadastra um monte de lojas que tem parceria com ela, mas nem todas fazem esse serviço de transferência de dinheiro internacional. Então, isso aconteceu muito com a gente bater numa loja que era um simples quiosque, uma lojinha muito pequena, e eles não têm dinheiro, e eles não fazem esse serviço. Então, como resolver essa situação? É importante você pode usar o Google Maps, é importante você procurar por lojas da Western Union oficiais. Se você estiver viajando para o interior, se prepare, porque você vai ter que, para fazer paradas nas capitais da cidade, que é onde você vai encontrar lojas maiores. Onde é que a gente fez Western Union com muita facilidade? Buenos Aires, obviamente. Bariloche, nós também conseguimos. Santa Rosa, né, Valdir? Também. Eu vou deixar uma lista aqui dos endereços das Western Unions que nós usamos, que eram muito boas, que funcionavam muito bem e que às vezes não tinham limitação também de valor, que essa é uma questão. Então, por exemplo, como eu fiquei muito tempo na Argentina e como nós circulamos para o interior do país, para locais assim um pouco mais distantes, nós nos programávamos para fazer paradas em determinados locais, em determinadas capitais, e quando sabíamos que estávamos numa agência, poxa, essa agência é boa, essa agência, eles não têm limitação de valor, a gente fazia uma transferência maior para já ter dinheiro por mais tempo. E o que eu quero dizer com essa coisa de limitação de valor? A Western Union, ela não é um banco. Então, digamos, se você vai enviar uma transferência de R$5.000, você tem que sacar R$5.000. Você não pode simplesmente sacar 2.500 e deixar 2.500 para fazer isso em outro momento. Então, isso quer dizer, se você faz uma transferência muito grande, você precisa que aquela agência onde você vá tenha esse valor para sacar. E às vezes, se você vai numa agência pequena, que vai parecer meio que uma lotérica, eles não vão ter esse valor todo. De repente, eles até fazem o serviço, até têm à disposição. Se você tivesse feito uma transferência de R$500, eles poderiam te atender, mas uma de 5.000 não. Isso são casos que podem acontecer. Agora eu vou mostrar para vocês um painel geral das 4 opções de se usar dinheiro na Argentina, com os seus prós e os seus contras. Primeiro, a gente tem a Western Union. Na Western Union, a grande vantagem é que a gente está usando a cotação não oficial, também chamada de dólar blue. Tem uma outra vantagem que eu considero muito interessante pela praticidade, pela segurança, porque você não tem que levar dinheiro. Teu dinheiro fica na tua conta bancária no Brasil, você faz um Pix para a Western Union e aí
você vai e saca esse dinheiro. A grande desvantagem é você ter que se deslocar até uma agência da Western Union e toda aquela questão do processo que eu já coloquei um pouquinho atrás para vocês. E também depois você ter que lidar com o dinheiro na Argentina. Como a moeda da Argentina é muito desvalorizada, a gente tem que trabalhar com muitas notas. Isso é uma coisa que pode deixar um pouco confuso logo no início. A outra opção, a segunda opção, é o uso das casas de câmbios não oficiais, também são conhecidas como cuencas. A vantagem é que elas também trabalham com a cotação não oficial, com o dólar blue, então você vai ter mais ou menos a mesma cotação praticada pela Western Union. E a desvantagem é, primeiro, você tem que levar dinheiro físico, seja real ou seja dólar, até a Argentina, se deslocar até uma casa de câmbio, isso pode trazer um pouco de insegurança, procurar uma casa de câmbio que seja de segurança, de confiança e trocar esse dinheiro. E você continua trabalhando com papel moeda argentino, que é um pouquinho chato. Terceira opção é o uso de casas de câmbios oficiais. A diferença dessa casa de câmbio é que ela trabalha com a cotação oficial, então você vai ter uma espécie de prejuízo, você não vai conseguir economizar tanto. Você ainda assim tem que trazer dinheiro do Brasil para a Argentina e se deslocar até uma casa de câmbio e fazer essa troca. A grande vantagem é a segurança, porque você sabe que você está indo num local oficial regulado pelo governo argentino. A quarta opção, que normalmente é a mais prática, é o uso do cartão de crédito internacional, tal como você usa aqui no Brasil. Quais são as desvantagens do cartão de crédito internacional? Você vai pagar um IOF mais alto, acredito que o cartão de crédito internacional cobra um IOF de 6%, se eu não estiver correto, eu vou colocar aqui. Você vai trabalhar com uma cotação oficial, ou seja, você não vai economizar, mas a grande vantagem é que o teu dinheiro fica paradinho no Brasil, você não precisa trabalhar com papel moeda e isso traz um pouco mais de segurança. E aí, qual dessas você prefere? Eu vou confessar que eu prefiro usar as 3, né? Eu só tiro ali a casa de câmbio oficial. Eu gosto muito de usar o Western Union. Casa de câmbio não oficial pode acontecer, mas só numa emergência. E o cartão de crédito, ele também fica como meu backup, porque numa emergência, o mais importante é a gente solucionar aquela situação e aí tudo bem você perder um pouco de dinheiro durante o câmbio. Então agora é a hora de dar tchau. Se você não deu o seu like, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque os nossos próximos passos são vou retornar à Argentina. Pois é, eu acho que em 2022 eu fiquei mais tempo na Argentina do que no Brasil. Nós vamos retornar à Argentina, vamos usar a Western Union novamente. E se você tiver alguma dúvida em relação a como usar o dinheiro na Argentina, pode escrever aqui que eu faço questão de responder a vocês.